Tem lugares no mundo onde a linha entre a vida e a morte se torna tão tênue que conseguimos sentir a presença daqueles que já partiram. E se eu te dissesse que existe um local onde essa barreira é quebrada todas as noites, onde funcionários relatam experiências que desafiam toda a lógica e ciência que conhecemos? Estou falando dos necrotérios brasileiros, e as histórias que você está prestes a ouvir foram documentadas por profissionais que trabalharam anos nesses locais. Prepare-se, porque essas 5 histórias reais vão te mostrar que nem todos os mortos descansam em paz, e que alguns locais carregam uma energia tão pesada que é impossível ignorar. O que você vai descobrir aqui não são apenas relatos isolados, mas um padrão perturbador que se repete em necrotérios de todo o país. Funcionários experientes, pessoas céticas e racionais, que após anos de trabalho começaram a questionar tudo o que sabiam sobre a morte. Essas não são lendas urbanas ou histórias inventadas. São testemunhos reais de quem lidou diariamente com a morte e descobriu que ela não é o fim que imaginamos. Se você tem coragem de continuar, prepare-se para uma jornada que vai te fazer olhar para a morte de uma forma completamente diferente. Você vai entender por que a rotatividade de funcionários em necrotérios é tão alta, porque muitos profissionais pedem transferência após poucas semanas e por que alguns locais ficam abandonados durante anos. Isso que você está prestes a descobrir vai mudar sua perspectiva sobre o que acontece depois que morremos. E talvez você nunca mais consiga passar por um cemitério ou hospital da mesma forma. Nossa primeira história aconteceu no Hospital São Lucas, em Porto Alegre, durante o inverno de 2019. Carlos, um técnico em necropsia com 15 anos de experiência, sempre foi conhecido pela sua postura cética e profissional. Ele havia trabalhado em diferentes necrotérios pelo país e se orgulhava de nunca ter acreditado em superstições relacionadas ao seu trabalho. Para Carlos, morte era apenas um processo biológico e corpos eram apenas matéria orgânica que precisava ser tratada com respeito e profissionalismo. Essa mentalidade o ajudou a construir uma carreira sólida na área, e ele frequentemente zombava de colegas que relatavam experiências estranhas durante os turnos noturnos. Tudo mudou numa sexta-feira de junho, quando Carlos assumiu o plantão noturno para cobrir um colega que havia adoecido. O necrotério estava particularmente movimentado naquela semana, com 7 corpos aguardando necropsia, incluindo o de uma jovem de 23 anos que havia sido vítima de um acidente de trânsito. O caso havia chamado atenção na cidade porque a garota era estudante de medicina e estava prestes a se formar. Seu nome era Amanda e, segundo os registros, ela havia morrido instantaneamente no impacto. O corpo chegou ao necrotério às 18h30 e Carlos seguiu todos os protocolos padrão para o armazenamento. Ele colocou Amanda na gaveta número 7, preencheu toda a documentação necessária e continuou com suas atividades rotineiras. O necrotério do Hospital São Lucas é um prédio antigo, construído nos anos 1960, com corredores longos e iluminação fluorescente que frequentemente apresenta problemas. Durante a noite, apenas Carlos e um segurança ficavam no local, e a atmosfera sempre foi descrita como pesada pelos funcionários. Mas naquela noite, algo estava diferente. Carlos relata que desde o momento em que chegou, sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Ele tentou ignorar o sentimento, atribuindo à fadiga e ao estresse do trabalho. Às 22h15, enquanto organizava alguns documentos em sua mesa, Carlos ouviu um som que o fez gelar. Era um ruído metálico, como se alguém estivesse batendo levemente em uma das gavetas do necrotério. O som era ritmado, 3 batidas seguidas, depois uma pausa e novamente 3 batidas. Carlos parou o que estava fazendo e prestou atenção. O som parou.
Ele esperou alguns minutos, mas nada mais aconteceu. Tentando manter a calma, ele decidiu verificar as gavetas, pensando que talvez algum problema mecânico estivesse causando o ruído. Todas as gavetas estavam devidamente fechadas e travadas. Quando Carlos voltou para sua mesa, o som recomeçou. Desta vez, ele conseguiu identificar que vinha especificamente da gaveta número 7, exatamente onde estava o corpo de Amanda. Carlos se aproximou da gaveta com cuidado, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Ele verificou o sistema de refrigeração, as dobradiças, os lacres, tudo estava em perfeito funcionamento. O som havia parado novamente. Decidido a resolver o problema, Carlos abriu a gaveta número 7 para inspecionar o corpo de Amanda. O que ele viu o deixou completamente sem ar. O corpo, que havia sido posicionado de costas com os braços ao longo do corpo, agora estava de lado, com o braço direito dobrado sob a cabeça, como se a pessoa estivesse dormindo. Carlos imediatamente fechou a gaveta e correu para buscar o segurança. Quando ambos voltaram e abriram a gaveta, o corpo estava exatamente na posição original. O segurança, um homem de 50 anos chamado João, olhou para Carlos com uma expressão que misturava preocupação e compreensão. "Você é novo aqui à noite, né?" perguntou João. "Deixa eu te contar uma coisa. A Amanda não é a primeira. Já tivemos outros casos parecidos, principalmente com pessoas jovens que morreram de forma súbita. Eles parecem inquietos." Carlos, ainda tentando processar o que havia presenciado, questionou João sobre outros incidentes. O segurança relatou que nos últimos 6 meses, pelo menos 4 funcionários haviam pedido transferência após experiências similares durante turnos noturnos. Havia o caso de uma enfermeira que jurou ter visto um corpo sentado na maca. O de um auxiliar, que relatou ter ouvido sussurros vindos das gavetas. E o mais perturbador de todos, um técnico que alegou ter visto uma jovem caminhando pelos corredores do necrotério, vestindo apenas um lençol hospitalar. "O mais estranho", continuou João, "é que isso só acontece com alguns corpos específicos. Parece que certas pessoas não conseguem aceitar que morreram, especialmente quando são jovens e tinham planos para o futuro." Carlos passou o resto da noite em estado de alerta, mas nada mais aconteceu. Na manhã seguinte, ele conversou com outros funcionários e descobriu que as experiências sobrenaturais no necrotério eram um segredo aberto entre os profissionais. Muitos haviam vivenciado situações similares, mas preferiam não comentar por medo de serem considerados mentalmente instáveis. Dr. Martins, o legista-chefe, confirmou que já havia documentado vários casos de anomalias no necrotério, incluindo flutuações inexplicáveis de temperatura, sons sem origem identificável e o que ele descreveu como movimentação post-mortem atípica. Ele explicou que, embora a ciência não conseguisse explicar esses fenômenos, era impossível ignorar a consistência dos relatos. Carlos nunca mais trabalhou em turnos noturnos após aquele dia. Ele solicitou transferência para o período diurno e, quando questionado sobre o motivo, simplesmente disse que alguns trabalhos não deveriam ser feitos sozinho. O caso de Amanda se tornou lenda no hospital e sua gaveta, a número 7, raramente é usada durante a noite. Funcionários veteranos sempre alertam os novatos. Se você ouvir 3 batidas vindas da gaveta 7, não abra. Apenas ignore e continue trabalhando. Nossa segunda história nos leva para o interior de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, onde o Hospital de Clínicas da Universidade Federal tem um dos necrotérios mais antigos da região. Construído em 1975, o local sempre foi conhecido pela sua arquitetura peculiar, corredores estreitos, teto baixo e um subsolo que parece ter sido escavado diretamente na rocha.
É neste ambiente claustrofóbico que trabalha Sandra, uma auxiliar de necropsia com 12 anos de experiência na área. Sandra sempre foi uma pessoa prática e religiosa, alguém que acreditava que os mortos mereciam respeito e cuidado, mas que também seguiam seu destino natural após a morte. Ela havia escolhido trabalhar em necrotério por acreditar que estava prestando um serviço importante para as famílias em luto, ajudando a dar dignidade aos falecidos em seus últimos momentos na Terra. Durante anos, Sandra trabalhou sem nunca questionar sua fé ou suas crenças sobre a morte. Tudo isso mudou durante uma série de plantões em março de 2020, quando a pandemia estava começando a impactar o sistema de saúde brasileiro. O necrotério estava sobrecarregado e Sandra frequentemente trabalhava turnos duplos para dar conta da demanda. Foi durante uma dessas noites extensas que ela vivenciou algo que abalou profundamente sua compreensão sobre a vida após a morte. A noite em questão era uma terça-feira e Sandra estava trabalhando sozinha no subsolo do necrotério. Ela havia acabado de receber 3 corpos. Um idoso de 78 anos, que havia morrido de causas naturais. Uma mulher de 45 anos, vítima de infarto, e um homem de 52 anos, que havia falecido em um acidente de trabalho. Sandra seguiu todos os protocolos padrão, preencheu a documentação e armazenou os corpos nas gavetas refrigeradas. O necrotério de Uberlândia tem uma característica particular. Devido à sua construção subterrânea, o local é naturalmente silencioso, quase como se estivesse isolado do mundo exterior. Durante a noite, o único som que normalmente se ouve é o zumbido dos sistemas de refrigeração. Por volta das 23h30, Sandra estava organizando alguns relatórios quando ouviu algo que a fez parar imediatamente. Era o som de passos vindos do corredor principal. Passos lentos e arrastados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Sandra assumiu que era o segurança fazendo sua ronda, mas algo nos passos a incomodou. Eram muito lentos, quase hesitantes, e pareciam vir do subsolo mais profundo do necrotério. Ela decidiu investigar, pensando que talvez algum dos médicos residentes tivesse descido para consultar algum caso. Quando Sandra chegou ao corredor principal, não havia ninguém lá. Os passos haviam parado. Ela chamou: "Tem alguém aí?" Silêncio total. Sandra voltou para sua mesa, mas não conseguiu se concentrar no trabalho. Havia algo no ar que a deixava desconfortável, uma sensação de que não estava sozinha. Cerca de 20 minutos depois, os passos recomeçaram. Desta vez, Sandra prestou mais atenção e percebeu que os passos seguiam um padrão específico. Eles começavam do fundo do corredor, caminhavam lentamente até próximo à sua sala, paravam por alguns segundos e depois retornavam, como se alguém estivesse patrulhando o local. Sandra decidiu confrontar a situação. Ela se levantou silenciosamente e caminhou até a entrada do corredor, esperando flagrar quem quer que fosse. Quando os passos se aproximaram, ela acendeu rapidamente a luz do corredor. Não havia ninguém, mas o que ela viu a deixou completamente aterrorizada. No chão do corredor havia pegadas molhadas, como se alguém tivesse caminhado com os pés descalços e encharcados. As pegadas formavam um caminho perfeito do fundo do corredor até bem próximo de onde ela estava parada. Sandra seguiu as pegadas com os olhos e percebeu que elas levavam diretamente à gaveta onde estava armazenado o corpo do homem que havia morrido afogado no acidente de trabalho. O homem havia caído em um tanque de resfriamento industrial e foi encontrado apenas 2 horas depois. Sandra ficou paralisada por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo. As pegadas molhadas brilhavam sob a luz fluorescente do corredor e ela podia ver claramente a forma dos dedos do pé e o arco plantar. Eram definitivamente pegadas humanas e estavam direcionadas em ambos os sentidos, como se alguém tivesse caminhado até sua sala e depois retornado.
Com mãos trêmulas, Sandra pegou seu telefone e tirou fotos das pegadas, temendo que ninguém acreditasse no que ela havia presenciado. Enquanto fotografava, ela notou que as pegadas começavam a secar e desaparecer lentamente, como se fossem apenas água evaporando. Em questão de minutos, não havia mais vestígio algum no chão. Assustada, Sandra ligou para o segurança do hospital e pediu para que ele descesse até o necrotério. Quando João Carlos chegou, um homem experiente que trabalhava no hospital há mais de 15 anos, ele encontrou Sandra visivelmente abalada. Ela contou tudo o que havia acontecido e mostrou as fotos em seu telefone. João Carlos observou as imagens com atenção e depois disse algo que fez Sandra sentir um calafrio. Não é a primeira vez que isso acontece. Tivemos outros casos de pessoas que morreram afogadas e... Bem, parece que elas continuam molhadas mesmo depois de mortas. Ele explicou que havia documentação não oficial de pelo menos 3 casos similares nos últimos 5 anos. Todos envolviam pessoas que haviam morrido por afogamento e todos resultaram em experiências paranormais relacionadas à água. O mais estranho, continuou João Carlos, é que isso só acontece nas primeiras 48 horas depois da morte. É como se eles estivessem tentando secar, tentando se livrar da água que os matou. E Sandra passou o resto da noite em estado de alerta, mas os passos molhados não retornaram. Na manhã seguinte, ela conversou com o Dr. Ribeiro, o legista-chefe, sobre o incidente. Para sua surpresa, ele não demonstrou incredulidade. Sandra, disse ele, trabalho com morte há 30 anos e aprendi que existem aspectos da morte que a ciência ainda não consegue explicar. Já documentei casos de corpos que apresentam características relacionadas à causa da morte, mesmo depois de horas ou dias. Não sei explicar por que isso acontece, mas sei que acontece. Dr. Ribeiro contou que havia outros casos documentados. Pessoas que morreram em incêndios e cujos corpos permaneciam anormalmente quentes, vítimas de hipotermia que deixavam ambientes gelados ao redor de suas gavetas, e casos como o que Sandra havia presenciado. O que posso te dizer, concluiu ele, é que vocês não estão sozinhos aqui. Alguns mortos trazem consigo aspectos da sua morte, e talvez seja a forma que eles têm de nos contar sua história. Sandra continuou trabalhando no necrotério, mas nunca mais da mesma forma. Ela desenvolveu uma espécie de respeito temeroso pelos mortos, especialmente por aqueles que haviam tido mortes traumáticas. Ela aprendeu a reconhecer os sinais de que um corpo ainda não havia encontrado paz e sempre alertava outros funcionários sobre a possibilidade de experiências sobrenaturais. O caso do homem afogado se tornou parte da tradição oral do hospital, e Sandra frequentemente orienta novos funcionários sobre como lidar com situações paranormais. Respeite os mortos, ela sempre diz, porque alguns deles ainda não sabem que estão mortos. Você já parou para pensar no que faz alguém escolher trabalhar diretamente com a morte? Nossos protagonistas não são pessoas especiais ou diferentes. São profissionais comuns que descobriram que a morte é muito mais complexa do que imaginávamos. E se você está se perguntando por que essas histórias afetam tanto quem as vivencia, a resposta é simples. Porque elas nos fazem confrontar nossos medos mais primitivos sobre o desconhecido. A terceira história que vou contar aconteceu no Hospital das Clínicas de São Paulo, um dos maiores complexos hospitalares do país. O necrotério do HC é uma estrutura moderna, equipada com tecnologia de ponta e sistemas de segurança rigorosos. É aqui que trabalha Roberto, um técnico forense com 18 anos de experiência, especializado em casos de morte súbita e acidentes. Roberto sempre foi conhecido por sua abordagem científica e metodológica.
Ele havia trabalhado em alguns dos casos mais complexos da cidade e se orgulhava de sua capacidade de manter objetividade emocional, mesmo nas situações mais perturbadoras. Durante anos, Roberto conseguiu separar completamente sua vida pessoal do trabalho, tratando cada caso como um puzzle científico a ser resolvido. Essa mentalidade o ajudou a construir uma reputação sólida na área forense e a se tornar referência para outros profissionais. Tudo começou a mudar em setembro de 2021, quando Roberto foi designado para trabalhar em um caso que envolvia a morte de uma criança de 8 anos. O menino, chamado Gabriel, havia sido vítima de um acidente doméstico, uma queda aparentemente simples que resultou em traumatismo craniano fatal. O caso havia sido classificado como morte acidental, mas a família havia solicitado uma necropsia completa para entender exatamente o que havia acontecido. Roberto recebeu o corpo numa quinta-feira à tarde e programou a necropsia para a manhã seguinte. Seguindo os protocolos padrão, ele armazenou o corpo na gaveta 12, preencheu toda a documentação necessária e se preparou para encerrar o dia. O necrotério do HC é um ambiente altamente controlado, com sistemas de monitoramento 24 horas e protocolos rígidos de segurança. Durante a noite, apenas o pessoal de segurança e eventuais funcionários de emergência têm acesso ao local. Roberto estava se preparando para sair quando recebeu uma ligação de emergência. Precisava retornar ao necrotério para liberar um corpo que seria transportado durante a madrugada. Eram aproximadamente 22 horas quando ele voltou ao necrotério. O ambiente estava silencioso e bem iluminado, exatamente como ele havia deixado. Roberto dirigiu-se diretamente para a gaveta onde estava o corpo que precisava liberar, mas ao passar pela gaveta 12, ouviu um som que o fez parar imediatamente. Era um choro baixo, quase sussurrado, como o de uma criança tentando não fazer barulho. Roberto parou e prestou atenção. O som continuava, uma espécie de soluço contido que parecia vir exatamente da gaveta onde estava o corpo de Gabriel. Tentando manter a calma, Roberto se aproximou da gaveta e colocou o ouvido próximo à porta. O choro estava definitivamente vindo de dentro da gaveta. Ele verificou imediatamente o sistema de refrigeração, pensando que talvez algum problema mecânico estivesse causando o ruído. Todos os sistemas estavam funcionando perfeitamente. O choro parou. Roberto ficou parado por alguns minutos, esperando que o som retornasse, mas tudo permaneceu em silêncio. Ele terminou sua tarefa original e decidiu ir embora, mas algo o incomodava profundamente. Não conseguia tirar da cabeça o som que havia ouvido. Era genuinamente o choro de uma criança. Não havia como confundir com ruído mecânico ou qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, Roberto chegou cedo ao necrotério para realizar a necropsia de Gabriel. Ele havia passado a noite inquieto, pensando no choro que havia ouvido. Quando abriu a gaveta 12, teve um choque. O corpo de Gabriel, que havia sido posicionado de costas com os braços ao longo do corpo, agora estava de lado, em posição fetal, com o polegar na boca, exatamente como uma criança dormindo. Roberto imediatamente chamou o Dr. Santos, o legista-chefe, para testemunhar o que havia encontrado. Dr. Santos examinou o corpo e confirmou que era impossível que ele tivesse assumido aquela posição naturalmente. Roberto, disse ele, em 25 anos de carreira, já vi coisas que a ciência não consegue explicar. Com crianças, especialmente as que morrem de forma traumática, às vezes acontecem coisas que desafiam nossa compreensão. Durante a necropsia, Roberto descobriu algo que o deixou ainda mais perturbado. Ao examinar o corpo de Gabriel, ele encontrou evidências de que o menino havia sobrevivido ao acidente inicial por mais tempo do que se imaginava. O traumatismo craniano não havia causado morte instantânea.
Gabriel havia ficado consciente por vários minutos após a queda, possivelmente confuso e assustado. Ele deve ter ficado sozinho e com medo, pensou Roberto. Uma criança de 8 anos ferida, sem entender o que estava acontecendo. Essa revelação afetou profundamente Roberto. Pela primeira vez em sua carreira, ele começou a sentir uma conexão emocional com um caso. Ele não conseguia parar de pensar no medo que Gabriel deve ter sentido nos últimos momentos de vida. Após a necropsia, Roberto esperava que as experiências estranhas terminassem. Mas não foi o que aconteceu. Durante as 2 semanas seguintes, outros funcionários começaram a relatar experiências similares. A funcionária da limpeza noturna disse ter ouvido uma criança brincando nos corredores do necrotério. Um segurança relatou ter visto uma pequena figura correndo pelos corredores durante a madrugada. O mais perturbador foi o relato de uma enfermeira que estava trabalhando no andar superior e jurou ter visto uma criança em pijama caminhando sozinha pelo hospital durante a noite. Todos os relatos tinham algo em comum. A criança parecia estar procurando por alguém, como se estivesse perdida. Roberto começou a pesquisar sobre o caso de Gabriel e descobriu detalhes que o deixaram ainda mais comovido. O menino havia ficado órfão de mãe aos 5 anos e morava com o pai, que trabalhava em turnos noturnos. Gabriel frequentemente ficava sozinho à noite e tinha medo do escuro. Segundo vizinhos, ele sempre dizia que queria encontrar a mamãe quando ficava assustado. Será que ele ainda está procurando pela mãe? Roberto se perguntava. A experiência com Gabriel mudou completamente a perspectiva de Roberto sobre seu trabalho. Ele começou a ver cada corpo, não apenas como evidência científica, mas como uma pessoa que havia tido sonhos, medos e esperanças. Ele desenvolveu um ritual pessoal de conversar baixinho com os corpos antes de começar qualquer procedimento, explicando o que ia fazer e pedindo permissão. Sei que pode parecer estranho, ele conta, mas desde que comecei a fazer isso, nunca mais tive experiências paranormais. É como se eles só quisessem ser reconhecidos como pessoas, não apenas como casos. O caso de Gabriel se tornou um marco na carreira de Roberto e influenciou sua abordagem com outros casos envolvendo crianças. Ele criou um protocolo pessoal para lidar com esses casos, sempre garantindo que as crianças fossem tratadas com carinho especial e que suas famílias recebessem todo o apoio necessário. Aprendi que a morte não é apenas um processo biológico, Roberto sempre diz aos novos funcionários. É o fim de uma história e às vezes essas histórias não terminam da forma como deveriam. Nosso trabalho é garantir que, pelo menos no final, elas recebam o respeito e a dignidade que merecem. Nossa 4ª história aconteceu em um pequeno hospital no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. O Hospital Universitário da região tem um necrotério que atende não apenas a cidade, mas também diversos municípios vizinhos. É um local que, apesar de moderno, mantém características arquitetônicas dos anos 1980, com corredores longos, iluminação amarelada e uma atmosfera que muitos funcionários descrevem como pesada. É aqui que trabalha Mariana, uma estudante de medicina no último ano que fazia estágio no departamento de patologia. Mariana sempre foi uma pessoa cética e científica. Alguém que acreditava que tudo poderia ser explicado através da razão e do conhecimento médico. Ela havia escolhido fazer estágio em patologia porque queria se especializar em medicina legal e acreditava que trabalhar diretamente com necropsia a ajudaria a desenvolver uma visão mais objetiva sobre a morte. Durante os primeiros meses de estágio, Mariana se adaptou bem ao ambiente e demonstrou grande aptidão para o trabalho. Ela não se incomodava com a natureza mórbida da função e frequentemente ficava até tarde estudando casos complexos.
Seus supervisores elogiavam sua dedicação e capacidade de manter distanciamento emocional, características essenciais para quem trabalha na área forense. Tudo mudou durante uma noite de dezembro de 2020, quando Mariana estava terminando um relatório sobre um caso particularmente complexo. O necrotério estava quieto, com apenas 3 corpos armazenados, incluindo o de uma mulher idosa que havia morrido em casa durante o sono. Mariana havia participado da necropsia desta mulher chamada Dona Rosa e ficou impressionada com a serenidade que o corpo transmitia. Ela parecia estar realmente em paz, Mariana havia comentado com seu supervisor. Eram aproximadamente 23 horas quando Mariana decidiu terminar o relatório e ir para casa. Ela estava organizando seus materiais quando ouviu um som que a fez levantar a cabeça. Era uma cantiga de ninar, sendo cantada baixinho por uma voz feminina e idosa. A música era Boi da Cara Preta, uma canção tradicional brasileira que muitas avós cantam para seus netos. Mariana parou o que estava fazendo e prestou atenção. A cantiga continuava, suave e melancólica, vinda da direção das gavetas refrigeradas. Inicialmente, Mariana pensou que talvez alguém estivesse ouvindo música em algum dispositivo, mas a qualidade do som era diferente. Parecia vir diretamente do ar, sem nenhuma fonte eletrônica. Ela se levantou e caminhou em direção às gavetas, tentando identificar a origem do som. Conforme se aproximava, a cantiga ficava mais clara e Mariana podia distinguir perfeitamente a letra e a melodia. Era definitivamente uma voz humana, feminina, cantando com carinho e nostalgia. Quando Mariana chegou próximo às gavetas, a cantiga parou abruptamente. Ela ficou parada por alguns minutos, esperando que o som retornasse, mas tudo permaneceu em silêncio. Tentando encontrar uma explicação racional, ela verificou se havia algum sistema de som no necrotério, se algum funcionário estava trabalhando tarde, ou se talvez o som estivesse vindo de algum andar superior. Não havia nada. Mariana voltou para sua mesa, mas não conseguiu se concentrar no trabalho. Cerca de 10 minutos depois, a cantiga recomeçou. Desta vez, ela prestou mais atenção e percebeu que o som vinha especificamente da gaveta onde estava o corpo de Dona Rosa. Ela se aproximou novamente e, novamente, a cantiga parou. Mariana decidiu fazer um experimento. Ela se afastou da gaveta e esperou. Em poucos minutos, a cantiga recomeçou. Ela se aproximou lentamente, tentando não fazer barulho, e conseguiu se posicionar bem próximo à gaveta sem que o som parasse. A cantiga estava definitivamente vindo de dentro da gaveta. Mariana podia ouvir claramente a voz de uma mulher idosa cantando Boi da Cara Preta, com uma ternura que a fez sentir um aperto no coração. Era como se alguém estivesse cantando para uma criança adormecer. Mariana ficou emocionada, ouvindo aquela cantiga tão familiar, mas ao mesmo tempo completamente aterrorizada pela impossibilidade do que estava presenciando. Ela decidiu abrir a gaveta para investigar. O que encontrou a deixou sem palavras. O corpo de Dona Rosa estava exatamente como havia sido posicionado, mas havia algo diferente no ambiente. O ar dentro da gaveta estava mais quente do que deveria estar. E havia um cheiro suave de talco e lavanda. Exatamente o tipo de perfume que uma avó usaria. Mariana fechou rapidamente a gaveta e correu para buscar o segurança do hospital. Quando voltaram juntos, a cantiga havia parado e a gaveta estava normalmente fria. O segurança, um homem chamado Pedro, ouviu o relato de Mariana com atenção e depois disse: "Aconteceu de novo. Dona Rosa deve ter deixado netos pequenos." Ele explicou que havia outros casos documentados de pessoas idosas que haviam morrido e continuavam cuidando de seus entes queridos mesmo após a morte. Geralmente são avós que tinham uma ligação muito forte com os netos, explicou Pedro. Elas parecem não conseguir aceitar
que não podem mais cuidar das crianças. Mariana descobriu no dia seguinte que Dona Rosa havia criado 5 netos após a morte da filha em um acidente de carro. Os meninos, entre 4 e 12 anos, moravam com ela havia mais de 8 anos. Segundo os vizinhos, Dona Rosa cantava para eles todas as noites antes de dormir. E sua cantiga favorita era justamente Boi da Cara Preta. Os netos estavam devastados com a perda da avó, especialmente o mais novo, que chorava todas as noites pedindo para a vovó Rosa cantar para ele. Mariana nunca mais ouviu a cantiga depois daquela noite, mas a experiência mudou completamente sua perspectiva sobre a morte. Ela começou a entender que algumas pessoas têm laços emocionais tão fortes que transcendem a morte física. Dona Rosa estava apenas fazendo o que sempre fez, Mariana concluiu, cuidando de seus netos, mesmo depois de partir. Nossa quinta e última história aconteceu no Hospital Geral de Fortaleza, no Ceará, durante o verão de 2021. O necrotério deste hospital é conhecido por ser um dos mais movimentados do Nordeste, atendendo não apenas casos locais, mas também corpos que vêm de outras cidades para necropsia. É um ambiente que combina modernidade com o caos típico de um hospital público brasileiro. Muito movimento, poucos recursos e funcionários sobrecarregados. É aqui que trabalha João, um auxiliar de necropsia com 10 anos de experiência, conhecido por sua eficiência e dedicação. João sempre foi uma pessoa prática e trabalhadora, alguém que escolheu trabalhar em necrotério por necessidade financeira, mas que acabou desenvolvendo respeito e carinho pela função. Ele se orgulhava de tratar todos os corpos com dignidade, independentemente da condição social ou causa da morte. Durante anos, João trabalhou sem nunca questionar aspectos sobrenaturais do seu trabalho. Para ele, morte era morte, e seu papel era garantir que os procedimentos fossem realizados adequadamente. Tudo mudou durante uma série de plantões em julho de 2021, quando João foi designado para trabalhar com um caso que envolveu um acidente de trânsito múltiplo. 5 pessoas haviam morrido em uma colisão frontal na BR-116, incluindo uma família completa: pai, mãe e 3 filhos pequenos. O caso havia chocado a cidade porque a família estava voltando de férias e o acidente aconteceu a poucos quilômetros de casa. João recebeu os 5 corpos numa terça-feira à tarde e os armazenou nas gavetas 15 a 19, seguindo todos os protocolos necessários. Os corpos estavam em condições relativamente boas, considerando a gravidade do acidente, e João conseguiu realizar seu trabalho com o profissionalismo habitual. Ele notou, porém, que havia algo diferente no ambiente, uma sensação de tristeza mais pesada do que o normal, como se o próprio ar estivesse carregado de melancolia. Naquela noite, João ficou até mais tarde para terminar a documentação do caso. Eram aproximadamente 22h30 quando ele ouviu algo que o fez parar imediatamente. Era o som de uma criança chorando, um choro inconsolável que parecia vir de múltiplas direções ao mesmo tempo. João se levantou e tentou identificar a origem do som. O choro continuava e ele percebeu que não era apenas uma criança. Eram várias crianças chorando simultaneamente, como se estivessem perdidas e assustadas. O som era de partir o coração, e João sentiu uma dor no peito que nunca havia experimentado antes. Ele caminhou em direção às gavetas onde estavam os corpos da família e percebeu que o choro ficava mais intenso conforme se aproximava. Eram as 3 crianças da família, 2 meninos de 6 e 8 anos e uma menina de 4 anos, que pareciam estar chorando dentro das gavetas. João abriu a gaveta da menina mais nova e ficou chocado com o que viu. O corpo, que havia sido posicionado de costas, agora estava de lado, com o polegar na boca e as pernas encolhidas, exatamente como uma criança assustada.
Ele verificou as outras gavetas e encontrou os dois meninos em posições similares, como se estivessem se protegendo de algo. O choro havia parado, mas João podia sentir uma presença forte no ambiente, como se as crianças estivessem ali, assustadas e procurando pelos pais. Ele olhou para as gavetas onde estavam os corpos dos pais e teve uma ideia. "Vocês estão procurando o papai e a mamãe?" Ele perguntou baixinho. Imediatamente o choro recomeçou, mas desta vez parecia mais esperançoso, como se as crianças tivessem ouvido sua pergunta. João tomou uma decisão que mudaria para sempre sua abordagem ao trabalho. Ele moveu as gavetas das crianças para ficarem próximas às dos pais, reorganizando o necrotério para que a família pudesse ficar junta. Assim que terminou a reorganização, o choro parou completamente. O ambiente ficou em silêncio total, mas João podia sentir uma paz que não estava lá antes. Era como se a família tivesse finalmente se reencontrado. Na manhã seguinte, João contou o ocorrido para Dr. Oliveira, o legista-chefe, esperando ser ridicularizado ou questionado sobre sua sanidade mental. Para sua surpresa, Dr. Oliveira ouviu toda a história com atenção e depois disse: "João, você fez a coisa certa. Já trabalhei com muitos casos envolvendo famílias que morrem juntas e sempre há algo diferente no ambiente. É como se eles não conseguissem aceitar a separação, mesmo na morte." Dr. Oliveira contou que havia outros casos documentados de famílias que haviam morrido em acidentes e apresentado comportamentos similares. "O mais importante", ele continuou, "é que você entendeu que eles ainda são pessoas, mesmo depois da morte. Eles ainda têm necessidades emocionais, especialmente as crianças." João passou os dias seguintes observando cuidadosamente o comportamento no necrotério. Ele notou que sempre que chegavam corpos de pessoas que haviam morrido juntas, especialmente famílias, havia uma energia diferente no ambiente. Ele começou a adotar como prática padrão manter esses corpos próximos uns dos outros e percebeu que isso reduzia significativamente as experiências paranormais. Outros funcionários começaram a notar a diferença e a adotar práticas similares. O caso da família que morreu na BR-116 se tornou um marco no hospital, não apenas pelo impacto emocional, mas porque estabeleceu um novo protocolo não oficial para lidar com casos envolvendo múltiplas vítimas relacionadas. João desenvolveu uma sensibilidade especial para identificar quando os mortos não estavam em paz e sempre tentava encontrar formas de ajudá-los. "Aprendi que a morte não separa quem se ama", João sempre diz. "Às vezes nosso trabalho vai além dos protocolos médicos. Às vezes precisamos cuidar da alma, não apenas do corpo." A experiência transformou João em uma espécie de conselheiro informal para outros funcionários que vivenciavam situações paranormais. Ele desenvolveu uma filosofia de trabalho baseada no respeito e na compaixão, sempre lembrando que cada corpo representa uma vida que foi interrompida e uma família que está sofrendo. Se você tratar os mortos com carinho, ele sempre orienta os novatos. Eles vão te tratar com respeito também. Agora que você ouviu essas 5 histórias reais, talvez esteja se perguntando por que elas nos afetam tanto. A resposta é simples, porque todas nós, em algum momento, já sentimos medo da morte, já nos preocupamos com o que acontece depois que partimos, já pensamos se conseguiremos nos despedir adequadamente das pessoas que amamos. Essas histórias nos tocam porque elas falam sobre nossos medos mais primitivos e nossos desejos mais profundos. Você pode estar pensando, isso é só superstição, não pode ser real. Mas quantas vezes você já sentiu a presença de alguém que já morreu? Quantas vezes você já teve a sensação de que um ente querido estava cuidando de você mesmo depois da morte?
Quantas vezes você já entrou em um ambiente e sentiu uma energia pesada, como se algo triste tivesse acontecido ali? A verdade é que todos nós já tivemos experiências que desafiam nossa compreensão racional sobre a morte. Talvez você nunca tenha trabalhado em um necrotério, mas com certeza já visitou um cemitério e sentiu algo estranho. Talvez você nunca tenha visto um fantasma, mas já teve sonhos com pessoas que morreram. Talvez você nunca tenha ouvido vozes de mortos, mas já sentiu que alguém estava tentando se comunicar com você de alguma forma. Essas experiências são universais porque a morte é universal. Ela nos assusta porque representa o desconhecido, o fim de tudo o que conhecemos. Mas talvez, só talvez, essas histórias sugiram que a morte não é realmente o fim. Talvez seja apenas uma transição, uma passagem para algo que ainda não entendemos completamente. Os funcionários que vivenciaram essas situações não são pessoas especiais ou diferentes de nós. Eles são pessoas comuns que, através do trabalho, descobriram que existe muito mais entre a vida e a morte do que podemos compreender. Eles aprenderam que o amor, o medo, a preocupação e o cuidado são sentimentos tão poderosos que podem transcender a morte física. Quando Carlos ouviu as batidas na gaveta de Amanda, ele não estava apenas presenciando um fenômeno paranormal. Ele estava testemunhando o poder do amor jovem e interrompido. Quando Sandra viu as pegadas molhadas no necrotério, ela não estava apenas vendo evidências sobrenaturais. Ela estava vendo a angústia de alguém que morreu de forma traumática. Quando Roberto ouviu o choro de Gabriel, ele não estava apenas experimentando algo inexplicável. Ele estava sentindo a dor de uma criança que morreu sozinha e assustada. Quando Mariana ouviu a cantiga de Dona Rosa, ela não estava apenas ouvindo uma voz fantasma. Ela estava presenciando o amor incondicional de uma avó que não conseguia parar de cuidar de seus netos. E quando João ouviu o choro das crianças no necrotério, ele não estava apenas vivenciando um fenômeno paranormal. Ele estava testemunhando o poder dos laços familiares que nem a morte consegue quebrar. Essas histórias nos ensinam que a morte não é apenas um processo biológico, mas uma experiência humana complexa que envolve emoções, relacionamentos e conexões que vão além da nossa compreensão atual. Elas nos mostram que talvez devêssemos ter menos medo da morte e mais respeito por ela. Talvez devêssemos entender que morrer não é apenas parar de respirar, mas sim uma transformação que ainda não sabemos explicar completamente. Pare um segundo e pense: se você morresse hoje, o que seria mais importante para você? Provavelmente não seria o dinheiro que você tem no banco ou o carro que você dirige. Seria o amor que você sente pelas pessoas importantes da sua vida. Seria a preocupação com quem você está deixando para trás. Seria o desejo de proteger e cuidar de quem você ama. E talvez, só talvez, esses sentimentos sejam tão poderosos que conseguem sobreviver à morte física. Talvez a consciência, o amor e a preocupação sejam mais do que apenas processos cerebrais. Talvez sejam aspectos fundamentais da existência humana que transcendem nossa compreensão material do mundo. Essas histórias também nos fazem refletir sobre como tratamos os mortos em nossa sociedade. Será que estamos dando a eles o respeito e a dignidade que merecem? Será que estamos reconhecendo que por trás de cada corpo existe uma história de vida, sonhos interrompidos e pessoas que estão sofrendo? Os funcionários que vivenciaram essas experiências aprenderam algo fundamental. Os mortos ainda são pessoas. Eles ainda têm necessidades, ainda sentem, ainda se preocupam com quem deixaram para trás. E talvez nosso papel como sociedade seja garantir que eles recebam o tratamento adequado, não apenas do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista humano.
Você já parou para pensar no que acontece com as pessoas que trabalham diretamente com a morte? Enfermeiros, médicos, funcionários de necrotério, coveiros, todas essas pessoas lidam diariamente com algo que a maioria de nós prefere evitar. Elas desenvolvem uma perspectiva única sobre a vida e a morte, uma sabedoria que vem apenas da experiência direta com o fim da existência. E o que essas pessoas nos ensinam é que a morte não é o oposto da vida, ela é parte da vida. Ela é o que dá significado aos nossos dias, o que nos faz valorizar cada momento, cada abraço, cada conversa. Sem a morte, a vida não teria urgência, não teria preciosidade, não teria significado. Talvez o mais importante que podemos aprender com essas histórias é que devemos viver com mais intensidade, amar com mais profundidade e nos conectar com mais autenticidade. Porque se existe algo depois da morte, queremos que seja baseado no amor e na conexão genuína que construímos durante a vida. E se não existe nada depois da morte, então cada momento que passamos com as pessoas que amamos se torna ainda mais precioso. Essas histórias nos lembram que somos todos mortais, que um dia também seremos apenas memórias na mente de quem ficou. Mas elas também nos mostram que o amor verdadeiro, o cuidado genuíno e a conexão profunda com outros seres humanos são tão poderosos que podem transcender qualquer barreira, incluindo a morte. Então, da próxima vez que você pensar na morte, não pense apenas no fim. Pense na continuidade, na conexão, na possibilidade de que somos muito mais do que apenas corpos físicos. Pense na responsabilidade que temos de viver uma vida que vale a pena ser lembrada, de criar laços que são tão fortes que nem a morte consegue quebrar. E lembre-se, independentemente do que acontece depois que morremos, o que realmente importa é como vivemos, como amamos e como cuidamos uns dos outros enquanto estamos aqui, porque no final das contas, isso é o que nos torna verdadeiramente humanos. Se essas histórias te tocaram de alguma forma, se elas te fizeram pensar sobre a vida e a morte de uma maneira diferente, deixa um like para me mostrar que você chegou até o final desta jornada. Comenta aí embaixo qual das 5 histórias mais te impressionou e por quê. Você já teve alguma experiência paranormal ou já sentiu a presença de alguém que morreu? Conta sua história nos comentários. Vamos criar uma comunidade de pessoas que não têm medo de falar sobre esses temas. E se você quer ver mais conteúdo como este, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Porque tem muito mais mistério, muito mais terror e muito mais reflexões profundas sobre a vida esperando por você aqui no canal. Até a próxima e lembre-se, a morte não é o fim da história, é apenas o começo de outro capítulo que ainda não sabemos como ler.